que eu vou pegar meu caderninho. Ficou alguma dúvida, Ana? Por enquanto, não, mas aí eu pergunto ao longo da aula. Acho que eu vou Fechou. ter dúvida mais pra frente. Beleza. Também. Fechou. Então vamos começar a nossa segunda aula. Então a gente vai falar hoje sobre preparo de amostra, fase móvel, eluição da fase móvel, fase estacionária, qualidade do pico, troubleshooting. Na verdade, em relação ao troubleshooting, eu vou enviar alguns materiais que são muito bons sobre esse assunto. Então vai ficar como leitura para casa. Resolvi fazer desse formato porque é um assunto amplo, então eu me vi incapaz de tratar ele de uma forma relevante no pouco tempo que a gente tem dentro do nosso tempo desse mini curso. Né? E no final vou passar algumas atividades de fixação, um pouco diferente das atividades da primeira aula. As atividades de hoje vão exigir um pouco mais de articulação de alguns conteúdos. Vai ser apenas pesquisa. Tá? Então, lembrando, né, nós tínhamos comentado sobre a anatomia de um método analítico, que basicamente ele vai ter ali uma etapa do preparo da amostra, que é onde a gente consegue extrair os nossos ativos de interesse, fazer uma limpeza em que retira os interferentes da amostra, e a gente deixa, nessa etapa de preparo de amostra, a gente deixa os nossos ativos de interesse que foram extraídos de uma determinada amostra e um solvente que é compatível com a nossa etapa da cromatografia. Então, na etapa da cromatografia, essa amostra que foi preparada, ela vai ser separada por um sistema de cromatografia, né, aqui no nosso caso a gente está falando do HPLC, então um equipamento de alta tecnologia que vai fazer essa separação de compostos do que você extraiu. E na sequência a gente vai para a detecção, né? Então, que é a terceira parte do método analítico. Então a gente detecta os compostos que foram extraídos da nossa amostra. Então eles aparecem em forma de cromatograma, que é basicamente um gráfico de picos, e a área de cada um desses picos, elas são diretamente proporcional à concentração do ativo de interesse na nossa amostra. Então, pensando no preparo da amostra, eu acho que é um assunto bem interessante, porque existem pesquisas, nesse caso aqui é uma pesquisa de opinião que foi feita com vários químicos, e eles indicam que dessa pesquisa de opinião que foi feita com esses químicos, 61% deles comentaram que o preparo da amostra, na verdade, grande parte deles comentaram que 61% de um método analítico é referente ao preparo da amostra. Então, 61% do tempo que nós gastamos numa análise, nesse processo, né, de preparo de amostra, cromatografia e detecção, 61% da nossa análise é resolvida no preparo de amostra, o que é mais da metade do tempo que a gente gasta fazendo uma análise. Né? Então, aqui é um outro dado interessante que, de acordo com essa pesquisa de opinião feita com vários químicos, muitos deles indicaram que 30% do erro que acontece em um método analítico está no processamento da amostra, se referindo ao preparo da amostra. Então, a forma que você prepara a amostra tem 30% do erro que você tem no método analítico. Então, às vezes, você pode ter uma situação em que o resultado não está sendo coerente. Então, uma das grandes fontes de erro de um método pode ser essa etapa do preparo de amostra.
Isso evidencia para a gente que é a parte mais importante de um método, né? Então, esse trabalho defende isso, né? A importância do preparo de amostra dentro de um método analítico. Então, a gente pode afirmar que essa etapa de preparo de amostra é uma etapa fundamental e até a etapa mais importante de um método analítico. Então, o que o equipamento vai fazer, por mais que ele seja um equipamento de alta eficiência, o que ele vai fazer é analisar aquilo que você preparou. Então, aquilo que a gente faz no período de preparo de amostra, extração de analitos de interesse, limpeza da matriz, é a etapa mais importante para a gente conseguir ter resultados coerentes, né? Então, a definição de extração, usando uma definição simples, a gente pode dizer que a extração é a separação seletiva de um analito de interesse em relação à sua matriz. Só um minuto que alguém pediu para entrar. Aqui. E aí, Aninha, tudo bem? Show, beleza. Vamos lá, então. Nessa definição de extração, a gente vê que ela é a separação seletiva, então, ou seja, né, de um analito de interesse, né? Então, vamos supor que a gente quer fazer, a gente pega uma amostra de pão, uma amostra de bisnaguinha, por exemplo. Aquelas bisnaguinhas que é um pãozinho pequeno, né, que tem. Então, vamos supor que você pega essa é a sua amostra. E aí você quer analisar o tanto de vitamina B12 que tem na bisnaguinha. Nesse caso, o seu analito de interesse é a B12 e a sua matriz é a bisnaguinha. Então, toda a composição das moléculas que compõem a bisnaguinha são a sua matriz, enquanto que o seu analito de interesse é apenas a B12, então você precisa ter um método de extração que seja seletivo, que vai separar a B12, vitamina B12, da sua matriz, que são as outras moléculas que compõem ali a bisnaguinha, né? Então, em relação às técnicas de extração, aqui eu vou citar algumas delas, e eu acho que essa parte aqui é importante, porque dentro dos desafios que a gente encara no dia a dia de um ambiente de trabalho de laboratório, a gente encontra situações diversas, matrizes diversas, analitos de interesses diversos, e em cada situação diferente a gente precisa de usar de estratégias, de técnicas de extração para conseguir resolver os problemas, né? E de uma forma eficiente. Então, conforme eu for falando, se vocês tiverem alguma dúvida, pode abrir o microfone, perguntar, ou usar aqui o recurso do Meet, que você consegue levantar a mãozinha, e aí a gente vai conversando, beleza? Então, pensando nas técnicas de extração, né, dentre as principais que a gente encontra por aí, a extração sólido-líquido, a extração líquido-líquido, a extração em fase sólida, o que é chamado de microextração, tem a extração assistida, a extração verde, né, e o Quetchers. Então, a gente vai falar de cada uma dessas técnicas. É importante a gente considerar, antes de falar das técnicas de extração, a complexidade da matriz. Então, esse é um fator que vai interferir diretamente na estratégia de extração que nós vamos utilizar quando a gente tem uma amostra que precisa ser preparada. Então, a gente tem matrizes que podem ser matrizes simples, como uma matéria-prima, por exemplo, uma matéria-prima de um medicamento, ela vai ter, por exemplo, uma matéria-prima de dipirona, né? Ela vai ter ali uma porcentagem de 99% de teor de dipirona dentro da sua matéria-prima. Então, é um teor super alto, né? A quantidade alta de dipirona, e o restante é só
resíduos ou pequenas impurezas, né? Medicamentos também a gente pode dizer que são matrizes mais simples, né? Medicamentos ou suplementos que têm apenas um analito de interesse em alta quantidade. Então, por exemplo, existem suplementos de cisteína em que 80% da composição do suplemento é cisteína, né? Então, é uma matriz simples, porque grande parte do ativo que está dentro da matriz grande parte da composição da matriz é feita pelo ativo de interesse, né? Então, a gente pode dizer que é uma matriz simples nesse caso também. Ou a água, né? Então, para quem trabalha no setor de análises de amostras ambientais, é muito comum entrar água para ser analisada, e basicamente, para você preparar a água, você filtra e injeta ela no HPLC. Então, é uma matriz simples de se trabalhar também. Em contrapartida, nós temos as matrizes complexas, que são matrizes que têm uma diversidade maior de ativos dentro da sua composição. Por exemplo, suplementos como goma, whey e polivitamínicos são suplementos que possuem diversos ativos de interesse, diversos ativos que compõem a sua estrutura, né? Então, quando nós temos apenas um ativo de interesse nesses produtos de matriz complexa, o desafio se torna maior, porque a gente precisa conseguir extrair seletivamente o nosso ativo de interesse em relação aos interferentes que existem na matriz. A gente tem amostras biológicas, são matrizes complexas também, como urina, sangue, pelo, cabelo, né? A gente tem amostras de alimentos, que também são matrizes complexas, como, por exemplo, o exemplo da bisnaguinha que eu citei anteriormente, e amostras de solo também são matrizes complexas, né? Então, às vezes, você quer analisar um composto de vitamina ou algum biomarcador de alguma bactéria em amostras de solo, e você tem ali no meio, no meio daquele solo ali uma diversidade de outros compostos que são interferentes, né? Que dificultam esse nosso processo de extração, né? Então, a complexidade de matriz, né, ela precisa ser considerada quando a gente vai realizar um método de extração ou desenvolver algum método de extração. Então, em termos de ambiente de trabalho, é muito comum você ter um método validado para uma matriz representativa. No entanto, aquilo que o mercado possui de produtos é muito amplo. Então, por exemplo, você pode ter um método validado para uma goma, então uma bala de goma mesmo. Então, você tem um método validado para essa bala de goma. No entanto, você vai ter no mercado outros clientes que vão fazer produtos similares, que também vão produzir uma bala de goma, só que a composição vai ser diferente. E o fato da composição ser diferente já muda o seu desafio, pode mudar muito o seu desafio. Então, lidar com esse jogo de mercado, tem uma diversidade de produtos, seja dentro da indústria, ou seja num laboratório prestador de serviço, muitas vezes você se depara com essa diversidade de produtos e matrizes complexas que dificultam a nossa atuação na hora de fazer um processo de extração. Então, muitas vezes é necessário utilizar de otimizações de uma metodologia para você conseguir resolver um problema de extração e de acordo com um produto diferente que entra para ser analisado, né? Então, a complexidade de matriz é algo importante para a gente considerar quando se fala de extração. Então, pensando nas nossas técnicas de extração, vamos começar falando da extração sólido-líquido. É uma extração relativamente simples, ela é muito utilizada. Então, o conceito dela é que, basicamente, através de um solvente que possui afinidade química com o seu analito de interesse,
o contato intenso entre a amostra e esse solvente vai fazer uma extração do analito por difusão, ou seja, o analito vai se transferir preferencialmente para o nosso solvente de extração, se desprendendo da matriz do produto que nós estamos analisando. Então, o solvente extrai o analito por difusão, tirando ele da matriz sólida, e ele passa a ser transferido para o solvente. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa amostra. Vamos aqui pensar, isso aqui é uma amostra, esse círculo preto. Esse aqui é o nosso tubo de análise. Então, a primeira coisa que a gente faz que ajuda nesse processo de extração, quando a gente está fazendo uma extração sólido-líquido, é aumentar a superfície de contato da amostra com o solvente de extração. Então, essa questão de superfície de contato, aumento da superfície de contato, é possível de ser feita picotando a amostra. Então, quando você corta a amostra ou tritura ela, deixa ela em partículas menores, você está aumentando a superfície de contato que a amostra vai ter com o seu solvente de extração. Então, isso é importante quando a gente vai pensar numa extração sólido-líquido. Isso facilita o processo de difusão do nosso analito de interesse para o nosso solvente de extração. Então, tendo aumentado, né, a superfície de contato da amostra com o solvente, né, a gente coloca a amostra dentro do nosso tubo de análise. Ali no nosso tubinho de análise, a gente adiciona o solvente de extração. Aqui é importante citar o seguinte: então, o nosso solvente de extração tem que ter uma quantidade, tem que ter uma interação alta com a nossa molécula de interesse. E aqui vale relembrar que a gente precisa utilizar os conceitos de pKa e log-P, principalmente log-P, para conseguir entender qual que é o melhor solvente para extrair o nosso ativo de interesse daquela matriz. Então, voltando no nosso exemplo da bisnaguinha, vamos supor que essas bolinhas pretas seja a nossa bisnaguinha triturada. Então, a gente picotou, cortou ela, triturou, colocou ela dentro de um tubo Falcon ali. A gente quer tirar a vitamina B12 dessas bisnaguinhas. Então, a gente precisa entender quais são os solventes que melhor interagem com a vitamina B12. E aí a gente tem aquelas alternativas, né, de entrar em sites como o DrugBank, verificar a literatura científica, o PubChem, o ChemSpider, e checar quais são os solventes que melhor interagem com a vitamina B12. Então, por ela ser uma vitamina hidrossolúvel, ela interage melhor com água, né? Então, nesse caso, a gente poderia utilizar aqui como solvente de extração água, ou talvez água com um pouco de metanol, ou talvez DMSO, que também interage bem com a vitamina B12. Então, a gente pode utilizar uma série de solventes aí que interagem com o nosso ativo de interesse. Então, esse é o princípio na extração sólido-líquido. E ela tem esse nome claramente porque nós estamos usando um líquido para extrair um ativo de interesse de uma amostra sólida. E aqui a sigla do extração sólido-líquido é SLE porque é em inglês, né? Então, extraction, você está usando solvente, solid liquid extraction, né? Então, extração sólido-líquido, né? Então, na sequência, depois de adicionar o solvente, você vai agitar o seu tubo. Você tem algumas alternativas no processo de agitação. Então, assim, a gente pode pegar a amostra e simplesmente agitar na mão. No entanto, a mão ela é pouco eficiente para fazer o processo de extração. Então, ela não é padronizada, né? Então, num processo de agitação manual, você vai fazer mais força em um momento, menos força em outro momento, então é pouco padronizado. E também você não é tão forte o suficiente para gerar uma agitação que vai aumentar a promoção dessa difusão do analito de interesse para o nosso solvente de extração. Então, é recomendado utilizar estratégias como utilizar um vórtex, que é esse agitador, né? Agitador de tubos, ou utilizar também, é possível utilizar ultrassom, mas aqui vamos pensar no caso do uso do vórtex. Então, com o vórtex você consegue agitar o seu tubo, que
contém a sua amostra e o seu solvente. E nesse processo de agitação, os analitos de interesse, né, eles vão ser difundidos para o nosso solvente de extração. E aí a gente tem a nossa amostra solubilizada. Então, a gente tem ali, toda a nossa amostra foi solubilizada no nosso solvente de extração. Vou abrir uma alternativa do que pode acontecer num caso real, né? É possível que a amostra não solubilize completamente no seu solvente de extração. Nesses casos, a gente considera que sim, o nosso ativo de interesse foi extraído, né, da matriz. Essa é a tentativa, né? Então, a gente não precisa ter a amostra 100% solubilizada para garantir que a extração foi eficiente. Então, para garantir que a extração foi eficiente, a gente precisa injetar no equipamento e quantificar para conseguir ver se a gente conseguiu extrair todos os compostos que tinham ali na matriz. E o Vortex, ele ajuda, então, nesse processo. E no caso da gente ter amostra que tem um precipitado embaixo, né? Então, a amostra não solubilizou completamente, a gente pode utilizar algumas ferramentas para conseguir separar o que ficou sólido daquilo que ficou líquido, né? Então, a gente pode deixar simplesmente o tubo lá parado e a gravidade vai fazer esse processo de separação, ou a gente pode forçar a separação por meio de uma centrífuga, que é um equipamento que eu vou mostrar mais para frente. Mas aqui vamos imaginar o caso de uma amostra solubilizada, 100% solubilizada. Então, esse extrato ele é transferido para uma seringa e filtrada para um vial. Então, é utilizado um filtro que pode ter diferentes tamanhos e composições, e ele é filtrado para um vial. Vial é um recipiente de vidro, do qual é utilizado para colocar amostras extraídas que vão ser analisadas pelo HPLC. Então aqui entra uma questão: como escolher o filtro de seringa mais adequado para o tipo de solvente que você usou na sua extração? Então aqui tem alguns dos principais que são utilizados. Só um minuto que alguém entrou. Carol, tudo bem? Tudo bem, Thiago, um pouquinho atrasada, mas cheguei. Tranquilo, sem problemas. Então vamos lá. Então a gente, tendo em vista que a gente pega o nosso extrato e transferimos ele para uma seringa e filtramos ele para um vial, nós precisamos ter em mente qual que é o filtro mais adequado para filtrar a nossa amostra ali, o que foi extraído, né? O que a gente precisa considerar? Compatibilidade química que cada um dos materiais de membrana que compõem o filtro possuem com os nossos solventes de extração, ok? Então, por exemplo, a gente tem o PTFE, que é o politetrafluoretileno, então é o material que compõe a membrana desse filtro. Então, ele tem compatibilidade química com solventes orgânicos e aquosos. Né? Então, aqui tem um detalhe, né? O PTFE ele é hidrofóbico. Então, quando você vai trabalhar com amostras mais aquosas, né? Se você faz uma extração, por exemplo, com 100% de água, então é necessário que ele seja molhado com solvente orgânico antes de filtrar a água, okay? Senão ele perde eficiência. Então, aqui essa tabela aqui, a gente até consegue visualizar quando evitar o uso do PTFE, quando você tem amostras 100% aquosas, sem o pré-molhamento. Então, é necessário molhar ela com solvente orgânico antes de filtrar 100% na água. Quando que é interessante escolher esse material aqui? Quando você tem amostras que são extraídas, quando a sua amostra está em solventes como acetonitrila, metanol, diclorometano e hexano. Né? Então, solventes orgânicos, em resumo. Né? Aqui tem outro material de membrana, que é o PVDF, que é o polifluoreto de vinilideno.
Então, o PVDF é um outro material de membrana. Ele tem compatibilidade química com solventes aquosos e orgânicos também, né? Então, quando escolher o PVDF, quando você tem amostras mistas, que tem água e orgânico, e também quando as suas amostras têm uma baixa adsorção, né? E quando evitar o PVDF? Quando você está trabalhando com solventes extremamente agressivos. Por exemplo, o hexano é um solvente mais agressivo. O diclorometano é um solvente mais agressivo. Então, nesses casos que você está trabalhando com solventes mais agressivos, o PVDF já não é adequado. E o que define a agressividade do solvente? Algumas coisas que a gente pode medir essa questão. Quanto mais apolar ele for, ele tende a ser mais agressivo, né? E aqui o outro material é o nylon, né, que é poliamida. Ele tem compatibilidade química com solventes aquosos e orgânicos também, né? Então é interessante escolher ele quando você tem ali uma rotina, porque ele tem um custo-benefício muito bom. E ele deve ser evitado quando a gente está trabalhando com compostos muito ácidos ou muito básicos. Então, quando você está ali com um pH abaixo de 3 ou um pH de 9 para cima, então é bom evitar material de membrana de nylon. Aí tem uma questão aqui interessante também. Existe a possibilidade do seu ativo de interesse, o seu analito de interesse, interagir muito com esses materiais de membrana, com algum desses materiais de membrana, de uma forma mais específica. Se isso acontece, você vai ter resultados que são subestimados quando você fizer toda a etapa de separação e quantificação dos seus compostos de interesse. Por quê? Existem moléculas que podem ficar retidas na sua membrana. Então, é importante considerar que isso é uma possibilidade também. Eu já trabalhei certa vez com um ativo chamado ractopamina, análise de ractopamina. A ractopamina, ela é um contaminante, né, na área da nutrição animal, e a ractopamina, ela interagia muito com os materiais da membrana que nós utilizávamos para análise. Então, nós tivemos que repensar todo o processo de extração, porque quando a gente fazia extração com materiais que tinham semelhança com plástico, a gente perdia muito da ractopamina. E como era uma análise de resíduo, então a gente analisava a ractopamina no nível de 0,1 ppb, então é extremamente baixo. Qualquer quantidade de ractopamina que era perdida no processo do preparo da amostra, a gente tinha um resultado subestimado em relação à quantidade de ractopamina que tem ali. Então, uma solução que nós encontramos foi utilizar vidro para fazer as etapas de preparo da amostra. Então, a gente preparava a ractopamina usando em quase todas as etapas, quase que exclusivamente vidro. Então, era pipeta de vidro, era recipiente de vidro para colocar a amostra. Então, evitava-se o máximo de contato do nosso solvente com os analitos de interesse, né, da ractopamina com materiais de membrana, com a seringa, que tem um material ali também semelhante ao plástico, né? Então, é sempre importante ter em mente que isso é uma possibilidade também, tá? É possível que o seu composto interaja com esses materiais de membrana. Outra coisa que é importante considerar na escolha da seringa é o tamanho do poro. Então, nós temos no mercado, né, as tecnologias disponíveis hoje, a gente tem filtros de seringa com poros de tamanho de 0,45 micrômetros, 0,22 micrômetros e 1 micrômetro ou até maior, né? Então, o tamanho do poro define a seletividade daquele filtro. Então, filtros que têm um uso típico para HPLC convencional,
ele tem um poro com tamanho de 0,45 micrômetros, né? Então, isso daqui é o mais utilizado quando a gente está trabalhando com um HPLC normal. O outro mais recomendado, quando a gente está trabalhando com UHPLC ou com LCMS, que tem colunas, são equipamentos que têm colunas mais sensíveis, ou seja, que tem tamanhos do poros das colunas é menor do que 3 micrômetros, então a gente usa um filtro que tem um tamanho de 0,22 micrômetros. E quando a gente tem ali a necessidade de fazer apenas uma etapa de pré-filtração, então existe a possibilidade de nós estarmos trabalhando com amostras que são muito complexas e você não consegue, mesmo depois da extração, você não consegue filtrar ela direto em 0,45 ou 0,22. Então, uma opção é você trabalhar com um filtro maior, né, um filtro menos seletivo, para fazer uma pré-filtração, e depois você filtra esse material que foi pré-filtrado na sua seringa, no seu filtro de seringa de 0,45 ou 0,22 micrômetros. Aqui tem um ponto interessante, né? Além da sensibilidade da coluna do UHPLC e do LCMS, existe também a questão do tamanho das tubulações. Então, as tubulações de LCMS e de UHPLC são mais finas. Então, nesses equipamentos, você tem tubulações mais finas e pressões mais altas, né? Você trabalha com pressões mais altas. Então, essa fineza das tubulações implica que você precisa evitar ao máximo de passar partículas grandes por essas tubulações para que não haja entupimento. Então, é importante utilizar o filtro adequado para você conseguir preservar o equipamento. Em contrapartida, vamos supor que a gente utiliza ali poros de 0,45 micrômetros para o HPLC, que tem tubulações muito mais finas. De várias amostras que vão ser injetadas, existe uma chance maior de uma amostra ter partículas que ficam suspensas ou mesmo filtrando, ficou alguma partícula maior que passou pelo poro de 0,45, e aí isso pode causar um entupimento em alguma das tubulações do sistema, pode danificar a coluna, porque você vai estar passando partículas maiores do que aquilo que a coluna pode suportar. Então, isso causa danos no equipamento que é extremamente caro, né? Então, é interessante a gente ter essas ações preventivas a fim de não ter problemas maiores na frente, né? Opa, alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Bom, quando eu trabalhei na minha IC, no laboratório, a gente usava esses filtros 0,45, 0,22, e basicamente um dos motivos era para poder filtrar bem os micro-organismos. E aí a minha dúvida era justamente quando a gente usava o de 0,45, que ali tá para HPLC convencional, a gente acabava filtrando, por exemplo, leveduras, mas havia bactérias que são menores que elas poderiam passar, daí a gente filtrava com 0,22, mas assim, na questão de você estava falando do entupimento ali, mas como que é essa questão também de micro-organismos estarem passando dentro da máquina? Que você sabe a respeito disso? Legal. Eu acho que tem 2 pontos importantes nessa dúvida, Ig. A primeira é assim, de fato a gente também precisa considerar o foco da nossa análise e a complexidade da nossa matriz. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma matriz muito complexa em HPLC convencional, eu prefiro usar o poro 0,22, porque essa matriz que é muito complexa, ela vai ter uma quantidade maior de interferentes. Então, eu prefiro ter uma filtragem mais seletiva, porque algum interferente que pode danificar o meu sistema pode passar por um poro de 0,45. Então, eu prefiro usar um poro menor. Então, isso é algo que pode ser avaliado. Em relação a tamanho de micro-organismos,
vai depender muito do solvente que você está utilizando. Então, se você está usando um sistema em que você tem somente água, tanto na hora da extração, como na hora de passar ela para a etapa da separação cromatográfica, que você tem só água como fase móvel, por exemplo, existe análise desse tipo, né? Por exemplo, análise de açúcares, existe esse risco de contaminação por micro-organismo, porque você não tem nada de solvente orgânico ali. Nesses casos, usar um poro menor pode ser interessante mesmo. Então, assim, vai depender muito do tipo de análise que você está fazendo. Então, se você está trabalhando só com água, que são casos bem específicos, então, uma forma de lidar, maneiras preventivas de lidar com essa possibilidade de micro-organismos é você renovar a fase móvel, você trabalhar com um poro menor, talvez fazer uma etapa de pré-filtração, talvez, dependendo da possibilidade, esquentar a sua amostra, o seu extrato, né? E aí você talvez consiga diminuir a quantidade de micro-organismos que você vai ter ali. Mas, fora esse caso específico de você trabalhar exclusivamente com água, o próprio solvente orgânico, ele já tem esse poder de fazer uma esterilização no sistema, né? Tanto que, por exemplo, se você vai deixar o sistema parado por alguns dias, não é bom deixar ele parado só com água nas tubulações, porque a água pode gerar micro-organismos, né? Então é sempre bom deixar uma quantidade, ali, mesmo que pouca, de solvente orgânico, porque ele faz esse processo de esterilização também das tubulações do sistema, né? Então vamos supor que você tem um método que você trabalha só com água. É interessante, de tempos em tempos, você fazer uma limpeza com água quente, uma limpeza com um pouco de solvente nas tubulações, para evitar de você ter micro-organismos, tanto que podem proliferar ali, porque sua fase móvel é só água, como que podem ser arrastados pelas suas amostras, né? Eu respondi? Faz sentido? Entendi, faz todo sentido. E tinha me surgido justamente essa dúvida, né? Tipo, aí agora entupiu, agora tem micro-organismo, o que fazer, né? Então aí dá Uhum. para tirar e limpar, entendi. Sim. Para retirar bem. Mas existe algum caso que dê, de fato, estrago, assim, requeira que se troque a coluna? Pega Existe. uma coluna nova. Existe. A coluna, dentro de um método, ela é considerada um consumível. Então, é tipo filtro de café. É um consumível, você usa e joga fora, né? Então, no caso da coluna, você não usa só uma vez, né? Ela tem uma vida útil que vai depender da tecnologia da coluna, vai depender do tipo de amostra que você injeta nela, dos cuidados que você toma com ela, mas ela tem uma vida útil. Alguns equipamentos têm até a capacidade de medir o tanto o quão a coluna está avançada na vida útil dela ou não, né? Então, tem equipamentos hoje que já fazem esse monitoramento, mas uma forma da gente conseguir avaliar isso é interessante fazer o seguinte: você colocou a coluna no método lá, e aí, quando você passa no fluxo de 0,5 ml por minuto, você passa uma solução de, por exemplo, 10% de metanol e 90% água, a pressão que o sistema tem é X. Conforme a sua pressão for aumentando com a mesma coluna, nessas mesmas condições, você significa que você está perdendo a eficiência dessa coluna, né? E aí pode ter causas diversas, né? Pode ser, no caso, por exemplo, de micro-organismo, que eu confesso que eu nunca vi, tá? A questão de perder uma coluna para micro-organismo, mas se for pensar em termos lógicos, é uma possibilidade, se você trabalha só com água dentro da coluna, né? Uma coluna específica. Então, tem essa questão que, que a gente pode estar avaliando, né? Uhum, entendi. Obrigado. Valeu. Bom, então, definindo o tamanho do poro, né, a gente consegue filtrar a amostra da maneira mais adequada, e aí a gente precisa
Então, fazer esse processo de avaliação crítica mesmo, se o nosso ativo de interesse está interagindo com, ou vai interagir, ou está interagindo com o poro, com a membrana, se o tamanho do poro é adequado para a análise que a gente vai fazer, então, para o tipo de equipamento que a gente tem, então tem que ser levado em consideração essas questões. Outra técnica de extração é a extração líquido-líquido, então a sigla dela é LLE, porque é Liquid Extraction, né? Então é a sigla dela em inglês. Então a extração líquido-líquido, ela tem como princípio o uso de dois solventes que são immiscíveis entre si, e são colocados em contato para que o analito se distribua de uma forma preferencial em uma das fases. Isso facilita, na prática, né, isso facilita a separação do seu composto de interesse de possíveis interferentes que estão na matriz. Então, isso é interessante quando a gente está trabalhando com matrizes complexas. Então, vamos supor que você tem por exemplo, um polivitamínico. Então, no polivitamínico que tem vitaminas hidrossolúveis e vitaminas lipossolúveis. Então, você tem vitamina A, vitamina D, vitamina K, vitamina E, que são lipossolúveis. E nesse mesmo polivitamínico, você tem vitamina C, vitamina do complexo B, você tem ácido fólico, né? Que são vitaminas hidrossolúveis. Então, uma maneira de você diminuir os seus interferentes ou separar preferencialmente um grupo de vitaminas de outro grupo de vitaminas é utilizar a extração líquido-líquido, né? Então, você adiciona uma quantidade de água ali, essa é a forma clássica de fazer, né? A extração líquido-líquido, que é usando um funil de separação. Então, você pesa a sua amostra, coloca a sua amostra lá no seu funil de separação e adiciona uma quantidade de água e agita, nesse caso, manualmente, o seu funil de separação ali, e aí você vai estar extraindo as vitaminas hidrossolúveis e você adiciona a quantidade de algum solvente que é immiscível com água, e, por exemplo, o hexano. Então, pode ser hexano, pode ser cloroformo, então, são solventes orgânicos que não se misturam com a água, que a gente pode usar para fazer esse processo de separação com dois líquidos diferentes, né? Então, nesse caso aqui, todas as moléculas que são, depois da agitação, né? Todas as moléculas que são mais hidrossolúveis vão vir para a água e ser solubilizadas na água, vão ser extraídas para a porção da água, enquanto que as moléculas que são lipossolúveis vão ser extraídas para a porção do hexano. Então, essa é uma estratégia que a gente pode usar para ir fazer extração de dois grupos de compostos diferentes que compõem uma amostra. É uma extração que a gente pode fazer para desengordurar uma amostra. É uma estratégia que a gente pode utilizar também para limpar a amostra, ok? Então, vamos supor que você quer analisar, você está analisando um suplemento polivitamínico, e essa cápsula que você está analisando, ela é muito gordurosa, então o material que tem dentro dela é meio gorduroso, então você tem também lá vitaminas lipossolúveis, como vitamina K, vitamina D. Então, uma estratégia que pode ser utilizada é você adicionar a água para extração e adicionar o hexano para limpar a gordura. No que limpar a gordura facilita no seu processo de análise? Isso vai ajudar você a tirar os interferentes que não te interessam para uma análise de vitaminas hidrossolúveis, e também facilita para que quando você for filtrar a amostra, vai ser muito mais fácil, porque você vai ter menos moléculas na sua porção, no seu extrato aqui que você fez usando a água. Então, você vai ter uma matriz mais limpa do que se você fosse injetar ela sem fazer essa separação. Então, a extração líquido-líquido é uma boa estratégia aí, a depender dos compostos que nós estamos trabalhando. Então, vou dar um exemplo. Uma vez eu estava analisando uma cápsula de coenzima Q10. Essa cápsula, a coenzima Q10, ela é lipossolúvel, então ela tem uma cauda de carbono enorme, que torna ela mais
apolar. Então, e ao mesmo tempo, no pó da cápsula, tinha diversos compostos que eram polares, tanto que ela tinha algum nível de solubilidade em água. Então, qual foi a estratégia que eu utilizei? Eu fiz um processo de extração líquido-líquido com água para fazer a limpeza dos interferentes e com clorofórmio para fazer a extração da coenzima Q10, que o clorofórmio é um solvente que ele é bem apolar, então ele automaticamente tem uma interação alta com a coenzima Q10. Então eu utilizei ele para conseguir extrair a coenzima Q10 e depois fiz diluições com esse extrato de clorofórmio, né? É importante sempre checar a densidade dos 2 solventes que você adicionou na sua extração para você saber qual que é a porção do solvente orgânico e qual que é a porção aquosa, né? Nesse caso, a água é mais densa do que o hexano, então ela fica embaixo. Então essa é uma estratégia que a gente pode estar utilizando, né? Então, nesse caso, desse exemplo que eu dei da coenzima Q10, eu tive um sucesso na extração, né? A extração foi muito mais eficiente, fazendo uma extração líquido-líquido do que quando eu fiz uma extração sólido-líquido. Então, eu extraindo a Q10 somente com um solvente, foi menos eficiente do que eu utilizando essa estratégia da extração líquido-líquido em que eu fiz essa limpeza da amostra, né? Então, a gente precisa ter esse olhar crítico e usar das ferramentas disponíveis, né, e técnicas que a gente tem disponível aí pensando em análise química, né? Então, a outra técnica que a gente tem é a extração em fase sólida, chamada de SPE, né? Então, Solid Phase Extraction, né, é a sigla do SPE em inglês, por isso que ele tem esse nome. Então, o SPE, ele basicamente é você fazer uma extração em fase sólida, utilizando um sorvente sólido que vai interagir com o seu analito de interesse, retendo compostos de interesse, separando eles dos interferentes da matriz. Como isso funciona de uma forma um pouco mais exemplificada. Então, aqui você vai ter uma coluna. Aqui vocês vão perceber que para o pessoal da STS, né, é bem parecido com o que o pessoal da síntese faz, né, em termos de purificação de compostos. Então, o SPL é feito em uma coluna. Então, ali na sua coluna, você vai ter uma fase sólida, que é um recheio, que pode ter uma composição diversa, né? Cada um vai ter um recheio diferente. Hoje o mercado já disponibiliza diversos recheios diferentes para conseguir fazer essa extração em fase sólida. Pode ser uma C18, pode ser uma liga repleta de proteínas. Então, existem tecnologias diferentes. O importante essa parte sólida precisa ser algo que interaja com o seu ativo de interesse, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer é um condicionamento da sua coluninha. Então, você vai passar aqui um solvente para ativar a sua coluna. Então, num segundo momento, você vai carregar a sua coluna, né, com a sua amostra já extraída. Então, você faz uma extração sólido-líquido e com o material daquela extração sólido-líquido, você vai verter ele aqui nessa coluna, a fim de prender os seus ativos de interesse e eluir os seus interferentes. Então, depois que você carregou a coluna com o seu extrato, você vai lavar a coluna passando um solvente que vai interagir com os seus interferentes e não vai interagir com o seu analito de interesse. Então, você vai fazer passar um solvente de lavagem aqui, e aí todo interferente vai embora, aqui nessas bolinhas vermelhas, como a gente está vendo, e perceba que os triângulos azuis ficaram presos na fase sólida. Então, você conseguiu fazer uma limpeza da sua matriz. E aí, na sequência, você elui esses seus compostos de interesse, utilizando um solvente que interage mais com o seu analito do que a sua fase sólida aqui. E aí você tem
um tubinho repleto do seu composto de interesse e limpo de interferentes. O SPE é uma solução muito boa quando a gente está trabalhando com matrizes complexas, cheias de interferentes. E aqui vocês podem ver que eu destaquei SPE por imunoafinidade. Então, o que é essa imunoafinidade? No mercado, existem colunas que são chamadas de colunas de imunoafinidade. E essa técnica também é conhecida como separação por bioafinidade, em que você utiliza moléculas biológicas para prender outras moléculas biológicas aqui na sua fase sólida, né? Por exemplo, existe no mercado, não existem muitas dessas colunas, mas uma das que existem é para a extração de vitamina B12. Então, você tem uma coluna pequenininha, e que no recheio dela possuem proteínas que interagem de maneira específica com a vitamina B12. E essas são as mesmas proteínas que compõem o nosso organismo e fazem com que a gente consiga absorver vitamina B12. Então, eles extraem essas proteínas, grudam essas proteínas aqui na fase sólida da nossa coluna, e aí quando você carrega a coluna com um extrato que possui B12, essas proteínas vão interagir de maneira extremamente específica com a vitamina B12 e todos os outros interferentes vão passar pela coluna, né? Então, você consegue depois eluir a sua B12 de uma maneira em que você vai ter um extrato cheio de B12 e limpo de interferentes. Isso é uma solução genial, pensando principalmente na área de análise de suplementos, porque, de acordo com as regras que existem, as regras alimentares, né, que são regulamentadas pela Anvisa, a quantidade de vitamina B12 que tem nos alimentos é extremamente baixa, então é no nível de micrograma por grama. Então é muito baixo. Então você tem, muitas vezes você tem matrizes complexas, com uma baixa concentração de B12 e precisa fazer uma extração dessa B12. E o SPE, pensando especificamente no uso de colunas de imunoafinidade, são uma solução genial para isso. Qual que é o ponto fraco do SPE? Ele é extremamente caro. Então, é uma técnica robusta, sólida, boa, mas é muito cara. Então, é necessário também, dentro de método analítico, né, se ponderar a possibilidade de usar aquela técnica, ou como que aquela técnica vai ser utilizada, também considerando o preço de mercado que aquela técnica tem, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, eu peguei essa figura é uma ilustração de um site da Waters, e aqui você tem um vial que não passou por SPE, esse amarelinho em cima, e um vial que passou por SPE. Perceba, primeiro, a diferença na cor do extrato no vial. O vial que passou pelo processo de SPE está muito mais limpo do que o vial que não passou pelo SPE. Agora, perceba a diferença de cromatograma. Então, o vial que não passou por essa extração, ele está com a linha de base muito alta, tem pico encavalado, tá uma maravilha para analisar isso aqui, né? Então, muito ruim. Muito mais difícil da gente conseguir trabalhar. Enquanto que o método que passou por SPE, ele está muito mais limpo, a linha de base está mais estabilizada, você tem menos coeluição, então você tem um cromatograma muito mais limpo do que você fazer uma análise sem SPE. Então, a SPE é uma ótima solução para trabalhar com matrizes complexas. Pessoal, vamos dar uma pausa de 10 minutinhos, e aí na volta a gente continua falando de técnicas de extração, a gente volta falando da microextração, mas eu queria saber se até aqui teve alguma dúvida ou alguém quer fazer algum comentário que vai agregar ou seja interessante, compartilhar alguma experiência recente.